A paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui no nosso devocional de mais uma manhã para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos o que o Senhor quer falar aos nossos corações, que eu tenho certeza que será uma palavra tremenda e sobrenatural, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. E se você chegou aqui neste dia para ouvir essa palavra, eu sei que o Senhor quer falar com você grandemente. E o tema do nosso devocional de hoje é: para viver o novo, o velho precisa sair. E está lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16 e 17, que a palavra do Senhor nos diz assim: e ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se o rasgão maior. Nem deitam o vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se vinhos, e os odres estragam-se. Mas deitam o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor, Ele quer derramar sobre nós coisas novas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as velhas práticas, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim diz lá Isaías. E às vezes nós temos tanto tempo de conversão, mas continuamos com as velhas práticas. Ah, mas não tem como. Não existe isso. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Às vezes uma parte. Mudou porque você tem buscado o Senhor, você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado, você tem lido a Bíblia. Só que aquela areazinha machucada, aquela areazinha ferida, aquela areazinha que pode tocar em tudo, menos ali, você ainda não deixou Jesus curar você. Eu estava lendo no livro de Mateus 9, e o Senhor me chamou muita atenção, no versículo 2, que ele diz assim, ó: e vendo Jesus a sua fé, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os seus pecados te são perdoados. Essa palavra aqui, o Senhor fala sobre várias coisas e todas em cima de perdão. E Ele quer falar comigo e com você, porque se acaso aquele paralítico não tivesse recebido essa palavra do Senhor, talvez ele, como Jesus logo na frente falou, levanta-te, toma a cama e anda, né? Ele estava curado. Mas se Jesus não fala isso com ele antes, que perdoados estão os pecados dele, talvez ele levantaria da cama, receberia, né, a cura de Deus, mas cairia de novo. Ah, mas como isso? Como isso? Porque às vezes nós ficamos presos aos pecados que cometemos. Jesus já perdoou, mas nós estamos lá dizendo assim, ó: ah, mas em 1995 eu fiz tal coisa, em 2010 eu fiz tal coisa, e Jesus está falando assim: só chega diante de mim, pede perdão pelo pecado, porque eu quero te curar. Eu quero te libertar dessa culpa que você carrega, que não existe mais. A palavra do Senhor diz, querido, que Ele lançou no mar do esquecimento tudo que era para trás. Antes de você conhecer a Cristo, você não tinha um entendimento. Então nós errávamos, nós fazíamos coisas más, nós pecávamos, mas nós não tínhamos entendimento. Só que a palavra do Senhor diz que depois que a gente tem um entendimento, se a gente erra, aí o negócio fica mais estreito, porque a gente já tem um entendimento que a gente não pode fazer aquilo. Mas aí, você, ao invés de estar criando novas coisas, criando novas situações, vivendo o novo de Deus, você está agarrado lá atrás. Você está agarrado em situações lá atrás. E o Senhor está falando aqui para mim e para você: filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. O Senhor, Ele quer te levantar da cama.
O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele quer te sarar. O Senhor quer que você seja livre e liberto, mas para isso você também precisa se perdoar. Às vezes, o perdão que você precisa é liberar para alguém. Ah, mas olha, essa pessoa me fez tanto mal, porque eu sei que quando você ouvir essa palavra, o Senhor vai trazer na sua memória quem você precisa perdoar. E às vezes, irmãos, não é nem alguém de fora, não, é você mesmo. É você se olhar no espelho e falar, fulano, você falar com você mesmo, eu te perdoo. Você está perdoado porque restituídos foram todos os seus pecados, destituídos foram todos os seus pecados. Porque o meu Deus, o Jesus que eu recebi, Ele disse isso, porque Ele habita em mim. E é assim. E às vezes, Satanás, ele te acorrentou nessa situação de uma tal maneira, igual elo de correntes, não tem? Que é aquilo entrelaçados um ao outro. Às vezes ele te enlaçou, ele te entrelaçou numa situação tão ruim que você não quer liberar perdão para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Satanás quer te ver aprisionado. Mas o Senhor quer te ver livre, quer te ver liberto, quer te ver sarado. Quer que você olhe para aquela situação que não doa mais. Irmãos, pedir perdão não é que aquela pessoa vai ter o mesmo acesso que ela tinha antes, porque às vezes é um amigo. Às vezes é uma pessoa que você tinha grande consideração, mas aquilo foi quebrado, foi partido. E a confiança, seja em uma amizade, ou seja, com um relacionamento entre homem e mulher, né, sobre namorado, noivo, marido, quando ele se quebra, é muito difícil de você restaurar. E às vezes a pessoa ela te feriu de uma tal maneira que nem você consegue ter essa decisão de perdoar. Mas você precisa. Não é por causa da pessoa, é por você. Porque o Senhor quer fazer do seu odre quebrado, destruído, todo cheio de rachadura, Ele quer fazer um odre novo. Ele quer restaurar o vaso. Ele quer mudar o vaso. Ele quer que o vaso, como diz lá na palavra do Senhor, que nós tenhamos uma mente renovada. E mente renovada é largar o passado. É largar. Para com essa história que, eu não perdoo porque fulano não merece. Mas nós também não merecemos. A palavra do Senhor diz que se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não somos dignos do perdão de Deus. Então, quando Jesus falou para aquele homem, filho, perdoados estão os seus pecados, depois ele falou, levanta, toma tua cama e anda. Porque o Senhor queria que aquele homem fosse curado verdadeiramente. E às vezes, o que aprisionava aquele homem na cama eram os pecados. Você já viveu isso? Que às vezes você pecou numa situação que aquilo vai te corroendo de uma tal maneira que você não tem vontade de mais viver? Não tem vontade de mais fazer nada? É assim. Você sabia que depressão é excesso do passado? Isso. Ansiedade é excesso do futuro, mas depressão é excesso do passado. Você não libera o seu passado, você não perdoa o seu passado, mas Jesus quer te perdoar hoje. Ele quer que você pare de fazer remendos nesse tecido, que é um tecido novo, você está remendando com coisas velhas. Joga as velhas práticas fora. Aí você está lá na sua casa, no culto, aonde quer que você seja, no carro, e cantando aquele louvor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E Jesus está falando para você, para viver o novo, o velho tem que ir embora. Para de querer ficar trazendo para perto o que Deus já levou para longe. Para de querer remendar os caquinhos que estão no chão e colar, não vai dar certo, porque se você colar a água, o vinho, o café, o suco, vai sair, vai vazar, porque não se pode colocar coisas novas em coisa velha. É simples assim. E às vezes você está querendo buscar algo tão sobrenatural. Meu Deus, por que a minha vida não acontece? Meu Deus, por que está havendo isso? Por isso. Porque você não quer
viver o novo de Deus. Não, eu quero sim. E como eu anseio viver o novo de Deus, então largo o velho. Largar, irmãos, largar é largar. É quando você olhar para aquela situação fica bem longe. E uma oração, irmãos, que eu faço essa oração. Senhor, lança no mar do esquecimento. Pessoas que me feriram, que me magoaram, que me entristeceram, que me humilharam, irmãos. Eu oro, libero o perdão para essa pessoa, porque eu não quero ficar amarrada a ninguém. E peço ao Senhor, Senhor, agora, lança essa situação no mar do esquecimento, porque eu não quero nem lembrar disso mais. Irmãos, eu posso falar uma coisa para você? Há situações que quando às vezes alguém lembra, eu falo, gente, aconteceu isso na minha vida, né? Meu Deus, eu tinha até esquecido, mas porque o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer trazer mente renovada, Deus quer trazer coisas novas, Deus quer trazer planos novos, Deus quer trazer olhos novos, Deus quer trazer visões novas. Para de ficar olhando para quem te magoou. Senhor, perdoa fulano, eu quero liberar perdão no mundo espiritual para ela, para ele, para quem quer que seja. Quero liberar perdão. Agora não é problema meu mais, é problema com o Senhor. Eu entrego para o Senhor, porque eu quero viver o novo do Senhor. É simples assim. Quando você está vestindo uma roupa nova, vamos botar na roupa. O que você faz? Olha, vou tomar um banho bem cheiroso, vou me perfumar, vou sair elegante. O homem faz a barba, quer o cabelo cortado, a mulher quer o cabelo feito, para colocar roupa nova. Porque você em casa, suado, toda cansada, todo esculhambado, você não vai querer botar roupa nova, porque não vai dar certo, não, vou sujar a roupa, não tem como. Não, deixa eu me arrumar, tomar um banho, ficar bem cheirosa, que aí eu boto minha roupa nova. E é assim com Deus. É assim que Deus quer fazer comigo, com você. Para de ficar olhando para trás. Para. Passado na sua vida tem que viver apenas, vir à sua memória apenas como testemunho. E não como algo que te dói. Se está doendo, precisa ser curado. E se está doendo, Jesus pode curar. Mas às vezes, você pode fazer algo que muitos têm feito. Senhor, eu posso te apresentar isso, mas isso aqui eu tenho muita vergonha para falar. Eu não vou, deixa que eu vou me curar sozinho. Não vai. O ódio vai continuar com o furinho. E você tentando entender por que as coisas com Deus não rompem. Por que as coisas com Deus não acontecem. Porque existe um furinho que está escondidinho, que você mesmo escondeu, porque você tem vergonha de chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele sobre isso. Simples assim. Simples assim. Você já teve vontade de chegar diante de Deus e expor tudo que você já fez? Tudo. Do bom ao ruim. E quando você não lembrar, chegue-se diante de Deus e fala, Senhor, traz à minha memória o que eu preciso ser curado, o que eu preciso ser sarado, o que eu preciso ser liberto, quem eu preciso perdoar. Porque às vezes, irmãos, foram passando o tempo e você foi deixando escondidinho numa gaveta aquela pessoa que você precisa perdoar, porque você fala, eu não tenho mais contato com ela, deixa quieto. Mas não pode falar dela, porque se falar, a raiva e a ira vem. A falta de perdão ainda não aconteceu. Porque quando você perdoa, mesmo que a pessoa tenha te feito muito mal, mas quando você perdoa, aquela pessoa não vai fazer mais parte no mundo espiritual na sua vida. Porque você liberou o perdão para ela. E perdão, irmãos, mais uma vez eu te digo, não é questão de, hoje eu acordei com vontade de perdoar. Mentira. Perdoar é questão de decisão. E às vezes vai doer, tá? A maioria das vezes vai doer muito. Vai arder, vai queimar, parece que está arrancando algo dentro de você. Quando você pede perdão. Dói, não é fácil não. Eu não vou enganar você. É muito fácil pedir perdão. Mentira. Quem fala isso é mentiroso. Porque perdão é questão de decisão. E às vezes aquela pessoa te fez tanto mal que você não tem vontade nenhuma de perdoar ela. Sua vontade é que ela queime no fogo do inferno. Mas para isso, para você ser perdoado, para você ser sarado e curado,
Você precisa perdoar ela, por mais mal que ela tenha te feito. Que aí o problema já não é mais seu, já é com Deus. E deixa que Deus cuida. Irmãos, nada fica oculto e escondido diante do Senhor. Toda humilhação, toda vergonha, toda falta de caráter, né? Porque muitas pessoas às vezes lidam com a gente assim, a gente está com o coração aberto, com o coração, né, de ajudar, e as pessoas às vezes fazem algo com a gente só para ganho próprio, e depois nos achocalhar, né? Nos humilhar, nos envergonhar, às vezes até mesmo cuspir na nossa cara, porque as pessoas são assim, irmãos. As pessoas são assim. E perdoa, perdoa. Ah, Viviane, não é fácil não. Ih, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Irmãos, uma vez eu fui pedir perdão para uma pessoa, e eu vou ser bem sincero para você. Como que a carne brigou, lutou, gritou com o espírito. Você não tem noção. Eu fechava minhas mãos e parecia que eu ia quebrar meus dedos. Porque perdoar não é fácil. E aquela pessoa tinha me feito muito mal. Muito mal. Eu tinha sido envergonhado por aquela pessoa de uma maneira que eu nunca esperei. E o Senhor, e preste atenção, eu na pia lavando louça. Deus falou comigo, vai lá e pede perdão. Falei, não vou não. Eu não fiz nada. E Deus falou, vai lá e pede perdão. Falei, não vou não. Na pia lavando louça. Faz muitos anos isso. Muitos anos. Deve fazer uns 17 anos isso. E Deus falando, vai lá e pede perdão. Eu tô mandando você pedir perdão. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Aí Deus falou, não, mas você não vai conseguir. Se eu não for com você, você não vai. Porque pedir perdão é uma questão de decisão. Então você decida e vai. Que eu sou contigo. Irmãos, que luta, hein? Para eu caminhar da cozinha até a sala, que eram 10 passos. Olha só. Parecia que eu estava caminhando diante de leões, de tigres, de cobras, para chegar ali amarrada. Parecia que eu estava amarrada. Eu não conseguia. Cheguei diante da pessoa e falei, fique em pé. E pedindo a Deus para me ajudar, tá? Porque a minha carne gritava. Doía. Irmãos, como que doía? Doía em mim. Aí eu falei, me perdoa. E eu não tinha feito nada. Nada. Quem tinha me feito mal era a pessoa. Aí, olha, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque ali eu senti o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Essa pessoa começou a chorar. E a partir daquele momento eu estava livre e liberto. E ele também. Livre, liberto. Acabou toda afronta, acabou toda a cara feia, todo mau humor, e foi algo assim, parece no piscar de olho instantâneo. Pá, mudou. Porque é assim. Ou falta de perdão, quando você engaveta pessoas que você precisa liberar, precisa perdoar, elas te causam feridas, e as feridas elas vão crescendo, elas vão te trazendo doenças, elas vão te trazendo, corroendo a sua alma, corroendo a sua mente. Então decida hoje perdoar. Decida hoje viver o novo de Deus, porque é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua. O odre novo já está pronto para o Senhor te moldar, mas você precisa colocar na brecha e deixar Deus fazer isso. Amém? Faça como aquele homem. Receba de Deus hoje, filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e anda. Deus quer cura, quer libertação, quer liberdade, quer mente nova, quer que você viva coisas novas para a glória do nome dele. Amém? Quero convidar você para estarmos orando neste dia, para que o Senhor fale conosco. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, porque Ele falou muito comigo, e espero que Ele fale com você também.
Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Estamos aqui podendo ouvir a Tua palavra. Senhor, que bênção saber que o Senhor deseja nos moldar como odres novos, como panos novos. E assim, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, colocamos na brecha para que o Senhor faça de nós pessoas novas, com mentes renovadas na Tua palavra, com um coração perdoador, com tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para que vivamos os propósitos, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando cada um dos meus irmãos que ouvirá esse devocional. Senhor, que eles decidam, diante da Tua presença, perdoar aqueles que ainda atrapalham a eles viverem o novo do Senhor. Pai, que eles decidam a ter mente renovada, como diz a Tua palavra. Que eles decidam a entregar ao Senhor tudo que hoje aprisionam eles, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se essa palavra falou com você, se você acha que tem mais alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe com mais alguém. Faça o ID do Senhor, porque às vezes a gente quer, né, irmãos, fazer o ID indo lá para a África, indo para tantos países para fazer o ID. O Senhor quer que você apenas dê um clique e você envie para alguém, para que alguém também receba o novo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.